Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Temos a alegria de celebrar hoje o nascimento do nosso Salvador, Jesus, Emanuel, Deus conosco. Nesta terça-feira, nós temos duas opções de Evangelho. O Evangelho da manhã e o Evangelho da noite. E eu vou ler o Evangelho exatamente da missa da noite de Natal. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré da Galileia até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região haviam pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu de luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu queria antes de tudo desejar a cada um de vocês um Natal bem abençoado, bem iluminado, bem cheio da graça e do amor de Deus. Esta é uma noite especial. São Francisco chamava o Natal a festa das festas. E ele, ali naquela cidade de Grétio, há mais de 800 anos, ele recriou exatamente a cena do Natal, para que os pobres daquele lugar pudessem, dentro da Santa Missa, contemplar o gesto de um Deus que, sendo tão grande, se faz tão pequeno. Um Deus que se encarna. Hoje nós celebramos exatamente isso. Um Deus que no seu mistério de amor se encarna por amor a nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu sei que nós passamos por muitos momentos de tribulação, de sofrimento, de dor. Eu estava vendo o noticiário, por exemplo, que exatamente na cidade de Belém, onde Jesus nasceu, hoje não se toca o sino. Hoje se festeja apenas o aspecto litúrgico. Por quê? Porque nós vivemos em tempos de guerra. E muitos dos nossos irmãos e irmãs estão sendo mortos, estão sofrendo, estão passando por muitas angústias.
E nós não podemos, nessa noite, esquecer deles. Mas nós também não podemos nos entristecer. Veja, Jesus também não encontrou um lugar digno. Quando José e Maria, que estava grávida, chegaram a Belém, diz aqui que eles não encontraram lugar, não havia lugar para Jesus. E eles foram se acomodar em um curral, em uma pobre gruta, um lugar onde estavam os animais. Aqui é o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês. Será que hoje, nesta noite, Jesus vai encontrar abrigo nas nossas ceias, nas nossas comemorações, no momento em que a gente vai se reunir em família para poder celebrar o Natal? Será que Jesus vai encontrar nessa noite abrigo nos nossos corações? Porque o Evangelho diz que não havia lugar para ele. Jesus, infelizmente, hoje é muito esquecido, é muito rejeitado. Mas que ele não seja por nós, que nos dizemos cristãos. O segundo ponto é quando os anjos anunciam aos pastores, os pobres, aqueles até que eram mal vistos naquela época, naquele contexto, e eles ficaram com medo. E os anjos tratam de consolar, dizendo: não, calma, vocês não precisam ficar com medo, não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria. O nascimento de Jesus deve ser para nós uma grande alegria, um sinal de esperança, um sinal de que nós não estamos sozinhos. Natal é a prova concreta de que nós não estamos sozinhos, que Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa pela sua criação. Deus se importa por mim e Deus se importa por você. Por isso que ele se encarnou. São João diz que Deus não veio ao mundo para nos condenar, mas para nos salvar. Então o nascimento de Jesus representa alegria, representa esperança. Por isso que os pastores ouviram isso dos anjos: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todos os povos. Nasceu na cidade de Davi um Salvador. Os anjos anunciam o nascimento do Salvador. E qual é o sinal? O sinal extraordinário. O sinal é a pobreza de um menino que, sendo tão poderoso, se faz tão frágil. E nós precisamos parar aí na sua casa, lá na sua paróquia, na comunidade que você frequenta. Nós temos a bela tradição de criar o presépio, de montar o presépio. Para quê? Para que os nossos olhos possam enxergar a pobreza, a simplicidade na qual o Rei dos Reis nasceu. Ele não nasceu em um castelo, ele não nasceu em um berço de ouro, ele não nasceu arrodeado de amparato. Ele nasceu na pobreza. A sua caminha, o seu berço, era uma manjedoura, aonde os animais comiam. E isso faz a gente pensar, muitas vezes, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa pedância, no nosso desejo de querer ser sempre melhor que os outros. O nosso Deus se fez simples, humilde. E por último, o resultado desse anúncio é o louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Que o nosso coração se enche de um santo júbilo, de uma santa alegria. 3 palavras que eu queria que você meditasse hoje. A primeira
é exatamente não estamos sozinhos. A segunda, o nosso Deus é um Deus simples, é um Deus humilde, que nasce em um lugar desprovido de conforto, por amor a nós. E por último, o louvor, que o nosso coração rejubile de alegria. Por quê? Porque nasceu para nós um Salvador. Feliz e Santo Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem.